Uma manhã que mudou a história de um país e chocou o mundo. No dia 11 de setembro de 2001, aconteceu o que é classificado como o maior ataque terrorista da história. 3 aviões dominados por cerca de 19 terroristas voavam em direção a 3 prédios dos Estados Unidos. 2 deles bateram contra as torres do edifício comercial World Trade Center e outro contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os maiores danos aconteceram em Nova York e na ilha de Manhattan. Mais de 3.000 pessoas morreram com o ataque terrorista comandado pela Al-Qaeda. Na cidade e no país estavam vários brasileiros que presenciaram o drama dos Estados Unidos. Estava uma turma entre brasileiros e hispanos, trabalhando no centro de Boston. Estavam trabalhando e de repente entre 8h30 da manhã, muita sirene ligada no centro de Boston, que é uma cidade grande também nos Estados Unidos, e muita gente, os americanos trabalhavam próximo de nós, indo para casa, alguns chorando, comentando, outros comentando, muito rádio ligado, como lá o rádio das vans, dos carros ligados. E aí tinha um colega meu que chama Beto, falava: Beto, o que está acontecendo? Esse povo está indo para casa? Aí que tinha um irmão que trabalhava em Nova York, que ligou para falar: caiu um avião no centro de Nova York. O edifício para os Estados Unidos era mais que um prédio comercial. As torres do World Trade Center eram atrativos turísticos da cidade. A primeira coisa, quando chegou em solo americano, que Jair fez, foi visitar o prédio. Primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos, em Nova York, no centro lá na 33, que é próximo dos prédios. Aí eu fui lá visitar, que a primeira coisa do brasileiro é conhecer a Estátua da Liberdade e as Torres Gêmeas. No dia do atentado, seu Antônio trabalhava próximo às Torres Gêmeas. O terror, o pânico e a fumaça eram visíveis a 15 quilômetros de distância. Aproximadamente. E no 6º andar, ali em Manhattan, é uma parte que é do lado do West Side, que é onde tem o Rio Hudson, que as torres ficam beirando mais ou menos o Rio Hudson antes de chegar no East Side, E ali nós ficamos observando, porque tinha pouco prédio, porque de um lado era o rio, ali não havia prédio. Então dava uma vista nítida para as torres lá, e nós vimos tudo. A esposa do motorista também estava nos Estados Unidos quando tudo aconteceu. No entanto, distante do marido, ela entrou em pânico ao ligar a TV. Eu liguei para o meu marido, liguei para os meus patrões, às vezes eu nem conseguia falar, não conseguia ver com o meu patrão, não conseguia, eu fiquei em pânico. Até hoje, 12 anos após o atentado terrorista de 11 de setembro, apenas 59% dos corpos foram identificados. O restante, apenas vestígios em meio aos destroços. O último corpo identificado ocorreu no meio deste ano. É de uma mulher de 43 anos de idade. A família pediu para que o nome não fosse divulgado. Me deu dó de ver o ser humano. O ser humano e as pessoas, a maldade da pessoa fazer uma coisa dessa com tanta gente inocente. Os ataques de 11 de setembro resultaram no que foi chamado pelos americanos de guerra contra o terror no Iraque. Onde estavam as Torres Gêmeas, outro prédio será construído e um memorial deve ser feito em homenagem às vítimas. Eu acho que foi uma manhã de pânico em Nova York, Ninguém sabia se foi um acidente, se havia acontecido um atentado. Ficou todo mundo em dúvida, sem saber o que fazer. Então já começou aquele problema, aquele alvoroço todo, o povo querendo ir para casa, eles fecharam determinadas saídas lá que ninguém podia mais sair. Então em Manhattan foi aquele alvoroço todo.